Boa noite, bom dia, boa tarde para quem vai assistir em um outro horário essa live. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos aguardar o pessoal começar a chegar. Enquanto isso, eu vou falando para vocês a respeito de alguns recadinhos, né? Deixa eu baixar um pouquinho aqui a música. Então, é o seguinte, hoje à noite a gente vai estar falando aqui com o Edmar Silva. Ele daqui a um pouquinho ele está chegando. Bem-vindo, Jorge, boa noite. Tá ok o som? Tá legal? Tá dando para me ouvir bem? Depois você me dá o retorno aí, tá? Então, eu gostaria também de convidá-los para que vocês acompanhem o canal e se inscrevam, se assim vocês sentirem, de seguir o Sementes de Luz com Dilma Oliveira, que é o meu canal no YouTube, onde eu coloco todas as lives que eu realizo aqui no Instagram. Tá ótimo, então, obrigada. E a partir da semana que vem eu vou começar com a série de lives no YouTube, tá? Então sintam-se convidados, eu colocarei aqui para vocês, eu faço a postagem, então fica tranquilo que eu aviso, tá bom? Sejam todos muito bem-vindos, gratidão já inicialmente por estarem aqui, por nos permitirem, né, poder fazer esse trabalho. Meu convidado já chegou e eu já vou chamá-lo aqui para a gente aproveitar o máximo que a gente consegue. Deixa eu ver aqui. Pronto, entrou. Boa noite. Deixa eu tirar aqui a música para não atrapalhar. Sejam muito bem-vindos. Olá, Dilma. Boa noite. Tudo bom? Tudo e contigo? Tá tudo ótimo. Eu vou aproveitar para mandar uns aviãozinhos aqui pro pessoal para avisar. Ok. Você consegue me ver bem? Sim, eu ouvi também. Tá perfeito. Perfeito. Estou muito contente, viu? Muito feliz mesmo que você tá aqui comigo, para a gente bater esse papo. Ok, eu é que agradeço. Agradeço pela essa partilha. Também foi uma felicidade aqui aceitar o seu convite, né? Nós trocamos aqui algumas palavras. E eu acho que faz todo sentido trocar 2 dedos de conversas aqui com você, no sentido para partilhar aqui os nossos saberes, né? O nosso conhecimento. E já vi que você também é uma pessoa de profundo conhecimento sobre os temas e olha, parabéns pelo seu trabalho. Obrigada, muito obrigada. Pessoal, o Edmar tem um trabalho belíssimo em Portugal, tá? Eu estou acompanhando, super indico, tem blogs, então a gente vai deixar, entrem no Instagram dele, e lá você vai ter o acesso aos links para vocês seguirem, porque é um trabalho muito lindo, Edmar, parabéns mesmo, eu sou assim, virei fã. E tem também o livro, a gente vai falar no decorrer da live, a gente vai falar sobre tudo. Ok. Agora, eu gostaria de pedir para você, para que você se apresentasse para o pessoal. Quem é o Edmar? Fala aí para a gente. Ok, então vou falar um bocadinho, né? Eu acho que, na verdade, eu tenho dificuldade de definir quem é o Edmar, né? Pelo aquilo que ele faz ou pelo aquilo que ele é, né? Mas no mundo dos mortais, podemos dizer que o Edmar nasceu em Governador Valadares, é de Minas Gerais, Belo Horizonte, viveu muito tempo em Belo Horizonte. Em 2007, veio cá para Portugal, depois de ter algumas conquistas aí no Brasil, né? Trabalhar na área, na doutrina espírita, trabalhar como assistente social, como diretor do DAPS, da Aliança, diretor do DAPS, que é Departamento de Assistência e Promoção Social do Movimento Espírita. Depois de um clube do livro chamado Clubame, também em Belo Horizonte, onde eu trabalhei com a direção, né, como diretor do Clube do Livro, para mais de 3.000 associados. Então,
dava palestra, fazia encontros, não sei se você já ouviu falar de um movimento chamado Campanha do Quilo, que é Sim. isso, Campanha do Quilo, né? Geralmente acontece nas instituições que fazem recolha de alimentos, né, na casa das pessoas. Todo domingo vai bater na porta da casa das pessoas bem cedo, recolha de alimentos, para depois fazer cesta básica e distribuir para as famílias. Então, na casa espírita na qual eu trabalhava, nós tínhamos para mais de 400 famílias, depois organizava encontros com várias casas, chegamos em várias casas ao mesmo tempo, instituições para poder reunir os voluntários e fazer ali encontros na área do voluntariado, principalmente na recolha dos alimentos. Então, fazíamos assim movimentos a esse nível. Depois, mais tarde, vim cá para Portugal, em 2007, e como vim fazer o mestrado em psicologia, na verdade, foi mais como um curso voltado para a área da psicoterapia. Aqui em Portugal, hoje, posso dizer que eu criei junto com mais 3 pessoas, e hoje eu tenho um grupo de trabalhadores conosco que chama Casa do Amparo. Eu acho que é mais importante falar daquilo que eu faço, daquilo que realmente eu sou. O resto das pessoas depois vão tirar por si só. Então, nós criamos uma cooperativa, né, que é um grupo de profissionais que hoje trabalham dentro da Casa do Amparo. Essa Casa do Amparo desenvolve seus serviços e projetos através dos seus núcleos. Nós temos 4 núcleos, que é a Casa do Caminho. A Casa do Caminho desenvolve projetos sociais em centro de dias, lares, infantários, escolas. Que tipo de trabalhos sociais? Desde levar oficinas pedagógicas, oficinas de entretenimento para os lares, para os idosos. Por exemplo, nós temos um projeto muito giro que já começamos desde 2017, que é um projeto onde os participantes dos lares, os idosos, dão-nos uma peça de roupa deles que tem uma história de vida, e essa peça de roupa é transformada em pequenos retalhos e construída uma grande manta de retalho com a história de vida deles. Lindo! Nós já fizemos, tem um filme sobre isso. Você já viu? Não tive a oportunidade. Tem um filme sobre isso, que é a história de uma senhora que ela costura uma coxa de retalhos e vai falando, cada pedacinho tem a ver com a vida, com o passado dela. Ela vai recolhendo esses... é a coisa mais linda, eu só esqueci o nome do filme agora. Tem um livro aí no Brasil que chama Coxa de Retalho, da Conceil. Ela ele é aliás, um escritor que chama mesmo Coxa de Retalho, que conta, o neto gostava de ir aos fins de semana na casa da avó, primeiro por causa das guloseimas, né, as tortas que ela fazia, mas ela aproveitava esse tempo e ia contando a história pro neto, construindo a manta de retalho. Então, cada tecido ali, ela contava como é que esse tecido foi parar na manta de retalho. Por exemplo, um pedaço de pano era o vestido do casamento dela, o outro pedaço de pano fala lindo sobre isso, quando ela nasceu. Então, assim, é interessante. Imagina a energia dessa coxa. E agora, para esse ano, nós continuamos ainda com esse projeto, e o objetivo agora, em outubro, no mês sênior, é concluir a 2ª fase do projeto, que é a construção de um livro. Então, dentre esses projetos, tem um outro também que chama R3G, inspirado no Brasil já desde 1970 pelo senhor Profeta, do Rio de Janeiro, que é o Dia da Gentileza. Nós vamos, todo dia 13 de cada mês, às ruas oferecer chocolate, uma frase, uma flor, todo dia 13 de cada mês. Para já é o dia da fundação, o dia que nós criamos a Casa do Amparo. Nós criamos a Casa do Amparo. O mundo precisa tanto disso, né? E o objetivo de ser, por que dia 13? Porque todo mês reunimos essas pessoas, um grupo de pessoas, que fazia para sensibilizar a importância da gentileza. E no Dia Mundial da Gentileza, que é dia 13 de novembro, então reunimos um máximo de pessoas, para ir umas 400 pessoas, para ir para as ruas e distribuir pequenas prendas e mimos para mostrar às pessoas sobre o que é a gentileza. Esse é um dos primeiros núcleos da Casa do Amparo. O segundo núcleo
núcleo é o núcleo sênior, que é voltado mesmo para fazer animação e oficinas de leituras e contos para os idosos. Depois temos o outro núcleo, que é o AMAS, que é um centro pedagógico infanto-juvenil. Nós temos salas de estudos, apoio ao estudo, explicação, apoio psicológico para as crianças e campos de férias quando eles não estão na escola. E quando eles estão na escola, vamos também fazer a oficina do livro, oficina de leitura, oficina do conto, através da oficina que chama Oficina do Livro com o Edmar, nas escolas, para os miúdos do primeiro até os 12º ano, que é quase véspera aí do 3º grau. E o último núcleo, que é o DOM, que é um núcleo terapêutico, onde nós trabalhamos aqui numa vertente com vários tipos de terapias, voltado especificamente numa vertente espiritual, onde nós temos reuniões mediúnicas, e são grupos aqui em Portugal que eu ajudo as pessoas a desenvolver a mediunidade. Para perceber aquela diferença, né? As pessoas falam assim, eu vejo coisas, eu sinto coisas, será que isso é da minha imaginação? Será que isso é minha? Será que estou pirando, fiquei louco de vez. Eu sei que no Brasil é muito comum os palácios de mediunidade, espiritualidade. Cá em Portugal ainda mas aí fora sim, e na Itália, imagina aí, eu falando para as vovozinhas sobre espiritualidade. Aí de vez em quando tinha um assim, Dilma, e o que é isso? E como é? Aí eu dava risada, viu? Era muito engraçado. E é verdade, a nossa Casa do Amparo é pautada nesses 4 pilares, né, da terapêutica espiritual, ação social, voltado para a área sênior e para a área da educação. Então, é a única forma que nós juntamos esses terapeutas, cada um nos seus núcleos, trabalha ali igual condenado, mas com muito prazer, e sabe que no final do dia, no final do trabalho, vale a pena, porque recebemos aqui elogio pelo aquilo que nós fazemos, que é interessante, sim. Claro. Esse pode falar. Não, esse pode falar. Posso dizer que é um bocadinho do Edmar. O Edmar é isso. Então, a minha formação, sou assistente social, como diz no Brasil, cá em Portugal é o serviço social, mestrado em psicologia clínica, e depois tem várias formações na área da promoção da leitura, o PNL, técnicas de regressão, de terapia de vida passada, enfim. Então, por isso que eu não sei definir quem é Edmar. Lá no meu Instagram, eu adoro fazer essa pergunta, sabe? E quando eu vou ser entrevistada, que alguém me pergunta, eu fico, porque eu não faço mais a mínima ideia. Tipo assim, desconstruir o legal. É como se eu realmente, eu sempre digo isso, que em 2006 eu renasci. Então eu desconstruí e continuo desconstruindo aquela Dilma que nasceu ali naquela época, sabe? Eu fui modificando algumas coisas. Interessante que a gente tem algumas sincronicidades aqui. Eu fui para a Europa em 2006. Sim. Aqui foi onde? Foi Europa? Eu fui para a Itália, foram 10 anos na Itália e 2 anos na Alemanha. Sim. Ai, que experiência linda, sim. Foi muito lindo mesmo. Agora vamos entrar um pouquinho no assunto da nossa live, para a gente começar já esse assunto que é tão bom, né? Adoro falar sobre isso. E fala pra gente, assim, como é que começou para você todo esse processo? Essa expansão, essa retirada de véus? Como é que isso entrou na tua vida? Conta pra gente um pouquinho, por favor. Ok, para eu falar um pouco de expansão, dessa expansão dessa consciência, posso dizer mais no nível consciência, vou falar de trás para frente. Por exemplo, nós temos um workshop, e esse workshop nós estamos a trabalhar para que no próximo ano, 2024, vamos a fazer aqui o segundo e o grande encontro que chama Expansão da Consciência, Mediunidade e Espiritualidade. Então, para eu falar desses dois, expansão de consciência e espiritualidade, no meio tem a ferramenta que eu chamo de mediunidade. E por aqui posso falar do meu despertar mediúnico, que já é desde o tempo que eu nasci num berço evangélico, né? Até os 12 anos eu era arrastado para a igreja pelos meus pais, chorava, a garganta até doía,
Mas, Não. mais tarde, percebi nesse período que tinha naquela época, né, eu tinha visões, ou sensações, zumbidos, enfim. Então, mais tarde, lá para os meus 16, 17, 18 anos, que eu percebi que aquilo era mediunidade, que aí então caí numa casa espiritualista. E nesse sentido, eu posso me dizer que desde de novo, eu sempre tive um papel de conselheiro na vida das pessoas, dos meus colegas, dos amigos, vizinhos. As pessoas sempre viam o Edmar como uma âncora que poderia dar algum tipo de conselho. Então, eu penso que quando nós estamos nessa condição, significa que nós já temos um nível de consciência que podemos ter aqui um outro tipo de visão e percepção sobre o outro, sobre nós mesmos, sobre a vida. Eu desde cedo procurei em várias religiões, no budismo, no shintoísmo, no taoísmo, tudo terminado em ismo, nas doenças religiosas, não é? A busca do ser, a busca da espiritualidade, a busca de Deus, o homem, o que é o homem, o que é esse ser está aqui na Terra, né? Qual é o propósito. Então, eu fui ganhando resposta, né, através do desenvolvimento mediúnico, da espiritualidade, e eu posso dizer que o meu despertar da consciência passou pela mediunidade. Eu sei que muitas pessoas partem às vezes era com um acidente ou uma doença, ou às vezes quando desperta a consciência é quando chega num determinado patamar, né, algo que acontece na própria vida, que a pessoa passa aquilo que era desapercebido, passou a ter consciência dele próprio, né, ou então do mundo que está à volta. Sim. Tem uns comentários aqui, o pessoal está comentando. Gente, fica à vontade para fazer pergunta, tá? Vamos aproveitar. A Priscila, do Bosque Sagrado, uma grande amiga que tem um canal belíssimo no YouTube, que inclusive hoje à noite, logo mais às 20 horas, vai ter uma live de comemoração de 5 anos do canal. Sim, 5 anos, de 5 mil inscritos, desculpa. Okay. Ela está falando aqui o trabalho lindo. A Sirlene colocou, verdade, ele é um bom conselheiro e ótimo amigo. Então é isso, aproveitem para fazer perguntas, fiquem à vontade. Edmar, é interessante que assim, cada convidado que vem aqui, eu tenho determinadas sensações, né, energéticas e tudo mais. É impressionante que contigo, desde o início, a energia está toda focada na minha cabeça. Está sendo uma coisa muito mental somática. Como é que funciona isso para ti? Como é esse trabalho? Quais são as ferramentas, algumas ferramentas que você utiliza para esse mantenimento, né, dessa lucidez, dessa acalmia que você passa para a gente? Como é que funciona isso? Tem algumas dicas que tu pode dar para a gente? Olha, questão de dicas, conselho eu não sei, mas questão de dicas eu sou um bocadinho meio perigoso a dar, porque a minha mente, por mais que eu estou aqui falar tranquilo e calmo, estou nessa posição de conselheiro, às vezes como eu estou como psicoterapeuta, estou nessa perspectiva, ok, então eu estou a transmitir, tentando chegar ao máximo no nível da pessoa para eu também não atropelar o outro. Mas se depender do meu estado natural, eu atropelo as pessoas pela quantidade de informação que eu recebo, e pela obsessão que eu tenho ali, e depois da paixão que eu tenho quando eu falo com as pessoas. Então, as pessoas, quando perguntam-me alguma coisa, eu me interesso pelo que ela está a dizer, eu me interesso pelo aquilo que ela está a expressar, e procuro aproximar no coração dela, procuro aproximar, né? E às vezes a pessoa fala assim demais, às vezes eu tenho a impressão, quando elas estão a falar comigo, eu estou a olhar e falo assim, eu tenho a impressão que você está a viajar no mundo da lua. E quando termina aqui, você começa a dizer exatamente aquilo que nós precisamos ouvir. Então, é interessante essas dicas, por exemplo, quando você falou na perspectiva, okay, como é que se mentaliza, como é que canaliza, como é que se tem esse despertar da consciência. Então, se calhar, era interessante nós falarmos um bocadinho sobre o que é a consciência, que muitas das pessoas, as pessoas falam só, o que é a consciência? A consciência é estar consciente. O que é consciência? Será que é algo que está aqui dentro, está dentro do nosso corpo? Mas é interessante, nos meus workshops eu procuro fazer uma diferença, ou então falar sobre cérebro, mente e consciência.
nós percebermos também o processo de evolução. Eu gosto de comparar o cérebro, que está muito na moda hoje, falar sobre que muitas pessoas comparam o cérebro como se fosse um computador, né? Ou seja, principalmente na mente, né? Ah, vamos reprogramar a mente, é como se fosse reprogramar o computador. Então, para nós falarmos da evolução da consciência hoje, então vamos voltar lá atrás, em 1946, por exemplo. Volta de 1946, eles inventaram um primeiro computador. Aliás, o primeiro computador, por exemplo, tinha aí mais, com 20 toneladas, não cabia numa sala. Era enorme. Né? Que era até chamado na altura de ENIAC, né? Que era um tipo de processador que eles criaram um baita de ou seja, numa sala era impossível de caber esse computador. Então, o que nós podemos pensar nesse processo? Ele tinha mais ou menos 2 metros de tamanho, né, de altura, depois tinha aqui 20 toneladas e 180 metros, que era esse computador, e hoje cada um de nós temos para ter um tablet hoje, para ter um portátil, que aí chama no Brasil de notebook, ou aquele computador de mesa, então eles foram evoluindo de lá para cá, até chegar no que nós estamos hoje. Né? Saiu daqueles computadores grandes, em cima da mesa, depois saiu esses computadores mais pequenos, e até hoje nós temos esse computador mais portátil, né? Que é o tablet, e às vezes até o mesmo tablet pequenino. Então, o que eu posso dizer hoje? Então, o nosso cérebro, se nós compararmos o cérebro com o computador, assim como teve evolução, o nosso cérebro também teve evolução, desde os primatas, neandertais, depois dos primeiros homens no planeta Terra, depois com evoluir até nós chegarmos a ter esse cérebro desse tamanho, não é? Então, ou seja, o fato do cérebro ser grande não significa que recebe maior capacidade de informação. E, pelo contrário, à medida que ele desenvolve, é que tem uma capacidade maior. Da mesma forma que o computador foi evoluindo, também, por exemplo, quando criou o primeiro computador, mais tarde ele sentiu a necessidade de criar um outro computador, mas que um computador fica interligado ao outro. Né? E depois, mais tarde ainda, esse sistema de rede, ligar outros computadores, e aí até então entrar no mundo das internets, por exemplo, que é onde é que as pessoas possam se comunicar. Né? Então, assim, é interessante que o processo de quando se inventar o computador. Agora, o que tem dentro do computador? Coloca uma programação lá. Para quê? Para se nós podemos conversar e trocar informação com outras pessoas. Agora, quem está por trás que põe essa informação? É um ser humano, é uma consciência, vamos colocar assim. Hoje, se nós formos pesquisar, está muito na moda hoje, quando nós pesquisamos um tema, encontramos vários sites, várias informações que tem lá. Por exemplo, eu vou colocar consciência. O que é consciência? Então, tem várias informações. E o interessante é que alguém colocou isso lá por trás. Ao passar do tempo, as pessoas estudaram, as pessoas evoluíram. Então, o que eu quero dizer com isso? Até chegar hoje, o computador... Imagina hoje, nós falamos hoje na inteligência artificial, não é? Em 1946, era impossível pegar esse conceito, essa informação não dava nem para conceber, né? Exato. Não tinha nem como conceber a ideia. Exato, e colocar essa inteligência, ou seja, esse processo mente dentro daquele computador de 1946. Né? Hoje em dia, como hoje está numa nuvem, né, como dizemos, podemos dizer nesse sentido, podemos dizer que essa nuvem é a consciência hoje dessa informação, ou seja, todos nós colocamos essa informação. E às vezes eu gosto de comparar a consciência com isso. Eu estou falando contigo agora, e algumas pessoas estão nos ver agora nesse momento de consciência para consciência. Tudo isso é possível, porque esse cérebro evoluiu, o computador evoluiu, e hoje podemos falar mais de consciência. Né? Há uma questão muito simples, que quando nós falamos de consciência, guerra, 100 anos, 200, 300 anos atrás, era até comum, quando se falava em guerra, se você tinha mais pessoas a apoiar a guerra, porque o sentido da guerra, aquela questão do empoderamento, significava, às vezes, sinal de posse perante o outro, e hoje, quando se fala em guerra,
já às vezes fica meio a meio, ou às vezes tem mais pessoas, mas espera aí, não. Então, há consciências que se evoluíram em todos os níveis que nós podemos fazer essa comparação. Ok, se eu tiver que falar rápido demais e viajar Não, na tá maionese, tranquilo. corta. Tá tranquilo. Uhum. Agora, e nós perguntamos o que é consciência? Né? Por exemplo, se eu pedir agora às pessoas que estão nos ouvindo nesse momento, pensar hoje, a hora que ele acordou, qual foi o pensamento que ele teve? As pessoas que estão nos vendo agora, qual é o pensamento? Quando acordou de manhã? Ou então, pela manhã, o que ele lembra mais? O que as pessoas que estão nos ouvindo agora vai lembrar de manhã? O que se passou por ela? Qual foi o momento mais marcante do dia? Então, a partir do momento, mesmo agora que nós estamos a falar, e nós convidamos essa pessoa, as pessoas para poder pensar no amanhã, ou seja, como acordou, já sei, saiu agora, deixou o corpo no piloto automático e automaticamente, isso que nós chamamos de mente, como veículo, foi buscar essa consciência lá quando acordou, teve o primeiro pensamento, isso. Agora, ok, isso é um processo mental. Se eu quiser trazer essa consciência psicológica, que nós podemos chamar hoje a consciência física, que nós estamos aqui agora, neste momento, a falar um com o outro, estamos no mesmo tempo. A consciência psicológica, né, através de um processo mental. A consciência emocional. Eu perguntar para quem está nos ver agora ok, qual foi o seu primeiro pensamento quando acordou hoje de manhã? Como é que você acordou? Acordou rápido, acordou apressada, acordou atrasada, acordou triste, acordou alegre? Então, por trás desse pensamento, por trás dessa ação, tem uma emoção. Aí, essa consciência emocional, nós estamos carregados através dos nossos padrões, das nossas crenças, dos nossos ciclos. Essa consciência emocional está tudo dentro de nós, gerada através das nossas vivências, e nós colocamos num campo aqui do nosso inconsciente, e muitas das vezes não temos capacidade, ou a nossa mente não está treinada para trabalhar essa consciência emocional. E vamos empurrando, vamos vivendo um dia de cada vez. Hoje é sofrimento, hoje é alegria, hoje é tristeza. Vivemos as 4 emoções básicas, não é, nesse processo, e vamos empurrando porque nós estamos preocupados com o futuro, estamos ligados com o futuro. Quantos de nós... E aí o grande número de pessoas com ansiedades, com síndromes de pânico e por aí vai, né? Exato. E é interessante você falar nessa questão da ansiedade, por exemplo. Quando nós falamos de ansiedade, significa que a pessoa está no futuro, ela não está no passado. A ansiedade se revela aqui no processo do futuro, porque ela está ansiosa de algo, ou ansiosa com algo. Então, é algo que vai acontecer, ou algo que ainda não aconteceu, né? Por isso que nós falamos do pré-ocupação, que é ocupar antes do tempo, né? E é interessante essa questão, significa, seja, a minha consciência, ela está no futuro e não no presente. Perfeito. Sim. Então, e até essa pergunta aí que tu colocou, né? Essa questão de você se perguntar qual foi o primeiro pensamento que eu tive? Essas atitudes, elas te trazem para o momento presente, porque você vai parar, né? Você vai dar aquela parada. Opa, peraí. Eu faço muito a seguinte pergunta: como é que eu estou respirando agora? Ou será que eu estou viva? De vez em quando eu faço essas perguntas, me ajudam muito a trazer essa consciência para o momento. Isso é interessante. Aí, ou seja, se nós tivermos um determinado momento, por exemplo, um exercício que está de manhã, ok, acordei. Então, muitas pessoas, principalmente aquelas pessoas que têm o hábito de sonhar, que às vezes acordam e não sabem ainda se está a sonhar, se está a dormir, que as sensações que traz lá do sonho é tão viva que a pessoa às vezes não sabe onde é que está. Momentaneamente perde ali a consciência. Mas é interessante quando você faz essa pergunta, né? Será que eu estou vivo? Ou seja, eu estou buscando a minha memória, a minha consciência física, para tocar no meu corpo e saber, ok, eu estou vivo, eu estou cá. Estou nesse momento presente que esse espírito, alma, consciência, seja daquilo que nós chamamos, né, está a movimentar esse corpo nesse momento presente. E muitas das vezes, essa questão de estar no futuro, não é? Ou seja,
Quando nós estamos no passado por alguma marca, algum trauma, alguma lembrança boa ou má, ou seja o que for, seja qual dela que nós tivermos, ou seja, a consciência ela está fora do tempo. A consciência ela pode navegar no presente, o passado, o futuro, como as pessoas estão. Existe um versículo bíblico, né? Onde é que está o seu coração, está o seu tesouro, onde é que está o seu tesouro, aí está o seu coração, qualquer coisa nesse sentido. Então, onde é que eu estou nesse momento, né, nesse momento consciente, quer seja, às vezes nós estamos a falar aqui, e à medida que nós estamos a falar, pode despertar pensamentos, emoções, imagens, e essas imagens, pensamentos e emoções levam as pessoas para aquele estado de consciência. Por isso, quando nós falamos no estado da hipnose, por exemplo, né, que é o estado alterado da consciência, ou seja, a consciência está alterada no termo tempo, não de espaço. Não é? Quando nós falamos em termos de tempo. Mas é possível, sim, nós trabalharmos a questão do estar consciente. Né? Ou seja, o consciente, uma das perguntas uma da técnica que nos ajuda muito ok, onde é que eu estou? O que é que eu estou a fazer, né, neste momento? Muitas das vezes nós estamos mecanizados, por exemplo, no caso quando nós estamos a conduzir um carro. Fazemos uma viagem de 1 hora, estamos a conduzir, nosso piloto automático está aqui, mas aí eu estou pensando na conta, estou pensando onde é que eu vou chegar, o que é que eu fiz ontem, como é que está o meu filho, como é que está meu pai, o que é isso. Ou seja, a minha consciência viajou. Sim, esse automatismo chega a ser perigoso, porque você perde a noção muitas vezes. Você já sei dirigir, faço com os pés nas costas, e aí você entra nisso. Por isso que a vida, ela sempre nos surpreende, porque a gente não está, né? Nós não estamos preparados para isso. A gente está você vai no piloto automático, então quando acontece determinadas coisas, você entra em tilt totalmente, assim, você fica desesperado sem saber o que fazer, né? E tem uma coisa em relação a isso aí, que eu gosto muito do Horácio Frazão. Você me falou que levou, né, ele para Portugal um tempo. E toda live minha eu falo sobre o Horácio, porque é um grande mestre para mim. Eu acompanho o trabalho dele desde 2007, e assim, eu sou fãzona. Já tive até projeção, onde eu ia assistir palestra dele, fora do corpo, foi bem, bem legal a experiência. E uma das coisas que o Horácio fala e que eu trago para mim é o seguinte, é a seguinte pergunta. Por exemplo, quando eu estou nas minhas mentorias, aí eu faço determinada pergunta, a pessoa vai dar, mas eu estou consciente disso? Eu digo, peraí, você tem consciência ou você está consciente? Porque é totalmente diferente. Se você for observar direitinho, uma coisa é totalmente diferente da outra. Eu sei que eu sei que isso aqui me faz mal, mas eu utilizo isso aqui de qualquer forma. Eu coloco para dentro do meu corpo, mesmo sabendo que me faz mal. Então, será que você está realmente consciente que aquilo faz mal? Né? Então, são perguntas bem interessantes, bem pontuais. Mas deixa eu te perguntar uma coisa. Pode falar. Isso, né? Você ia falar essa alguma questão coisa? da consciência, e você citou o Horácio, que nós trouxemos que é o ano passado, e ele tem também estudos muito bem fundamentados dentro da escala de Alckmin, que é a escala das emoções. Das emoções. Né? Por exemplo, quando você falou assim, eu estou consciente, a diferença é eu ter consciência, eu tenho consciência, eu estou consciente, ou seja, significa que eu sou consciente. Né? Daqui a pouco nós podemos falar de alguns sintomas, né, dessa questão do nível de consciência. Sim. Né? Sim, então, agora, por exemplo, vamos pegar a pessoa que está triste. Então, ela tem consciência que ela está triste, mas muitas das vezes ela não sabe por que ela está triste. Que a tristeza pode estar remontada, que é um sentimento derivado da emoção. Né? Então, quando é o sentimento, e muitas das pessoas também fazem diferença do que é emoção, aliás, não conseguem fazer a diferença de emoção e sentimento. E sentimento, acho que é a mesma coisa, né? Exato, que a emoção vem de dentro para fora, que todos nós temos, até os animais têm, e o sentimento vem de fora para dentro. Né? Tudo aquilo que é provocado de fora para dentro, ou seja, algo bateu em nós, e aqui mexeu com o nosso ego, mexeu com a nossa alma, mexeu com nossas emoções, ela pode transformar-se em, por exemplo, alguém me xingou, então ficou com raiva.
Então, a raiva pode ser aqui, mexeu no botãozinho lá da emoção, mas a partir do momento que eu viro o ódio, perseguição e aquela coisa toda, poderá ser sentimento. Agora, de onde é que vem tudo isso? Eu estar consciente. Eu sei que eu estou triste, eu sou triste. Por quê? E muitas das vezes, o desafio é, dentro da escala de Alckmin, por exemplo, das emoções, eu perceber os níveis de emoções, ou seja, eu saber onde é que, qual é a causa dessa tristeza, de onde que veio essa tristeza. Que aí, muitas das vezes, essa tristeza não está só em mim porque eu estou descontente com a minha vida que estou hoje, mas em toda a construção, todas as ações que me construiu, que ajudou a ser quem eu sou hoje, que aí permite que eu continue a sentir triste. E isso, quando eu começo a fazer esse estudo, eu vou perceber, ok, como é que eu era na infância? Quem são os meus pais? Quem são os meios? Quais são os meios que favoreceram, que mantêm, que está lá esse padrãozinho, que está lá essa crença instalada em mim que alimenta a minha tristeza? O Bruce Lipton, no livro Biologia da Crença, vem Eu tenho esse livro, adoro. É maravilhoso. Sim, sim. Tem uma coisa em relação a isso que eu acho muito interessante aqui pontuar também, que é o seguinte. Quando as pessoas... quando acontece isso, você está triste, hoje em dia virou modismo, estou depressivo. Senti uma tristeza, estou com depressão. Não, cara, você está triste. Você não está depressivo. Você está triste. Começa a dar nomes. Começa a compreender o que você está sentindo. Qual é a sua emoção naquele momento. O autoconhecimento é a melhor ferramenta que existe. Justamente para isso, para que você identifique tudo isso, né? Sim, interessante essa questão que aí é que está. Muitas das pessoas, por não saber, não, eu estou triste, não, eu tenho esse sentimento, né? E não saber o mecanismo, de onde é que nasceu esse sentimento, que foi produzido pela emoção. E a pessoa não saber que emoção é essa, e depois quando nós encaramos com a nossa própria verdade, ou seja, esse autoconhecimento, como você disse muito bem, é uma ferramenta que eu fazer um estudo de quem sou eu, como é que eu penso, de onde que veio esses pensamentos. Esses pensamentos vieram por exemplo, dos meus familiares, de uma amiga ou de alguém que disse alguma coisa que marcou e cristalizou e está lá como âncora. E eu vou alimentando isso e não tenho capacidade, muitas das vezes, de entender isso. Então, esse momento de eu estar consciente no presente, ok, hoje sou isso, agora eu vou colocar minha tristeza aqui e aqui sou eu. Então, eu procurar olhar para esse pressentimento ou essa emoção e como se faz por exemplo, a terapia da criança interior, não é? Eu olhar em adulto, olhar em jovem, olhar em criança, e ter essas três fases, eu olhar até mesmo como eu pensava, como eu agia, que tipo de informação eu absorvia quanto criança, quanto jovem, quanto adulto. Então, muitas das vezes eu vou perceber, dentro desses padrões, há um ciclo. De acordo com o Maxwell Maltz, que eu gosto de dizer muito, que ele trabalha muito sobre o centênio, sobre os ciclos, ele diz isso, que muitas das vezes eu fiquei triste hoje, ou se eu estou no estado depressivo, como você disse muito bem, não é uma coisa só, não é essa coisa momentânea que está aqui, isso é só uma gota d'água que está para fora. A gota d'água que espirrou para fora, então, olha, eu estou triste. Agora, a diferença entre eu estou triste, eu estou depressivo, muitas pessoas confundem muito bem que, atenção, que depressão, ela é um quadro sério e, muitas das vezes, a nível hormonal, de né? medicação. Exato. Sim, nível hormonal. Né? Exato. Todo o nosso corpo biológico corresponde, né, e alimenta, né, nesse sentido que muitas das vezes as pessoas não conseguem sair. Por exemplo, só o fato dela ser um peixe fora d'água, uma ovelha negra, e ela não aceitar essa realidade. O fato dela não aceitar essa realidade, muitas das vezes aqui, vai causando isso de tristeza e confunde-se com a depressão em si. Mas justamente... pode continuar, desculpa. Pode dizer. Não, é porque eu estava lembrando aqui, porque assim, essa questão da depressão, por exemplo, né? Nós estamos falando aqui no meu canal, eu sempre gosto de trazer essas questões também para o lado espiritual, tá?
da coisa. Uhum. Nós estamos falando aqui dessa parte física, dessa parte intrafísica. E sem falar que, ao perceber tudo isso, ao se estudar, se autoconhecer, você vai perceber coisas que são suas, ou quando, por exemplo, você está sendo pensada. Eu Isso. gosto de falar assim, dessa forma. Então, essas influências extrafísicas, elas também estão aí. E tem toda uma questão energética envolvida nisso tudo aqui que a gente está colocando, que o Edmar está trazendo para a gente. Tem toda uma questão energética. Então, você começa com a vibração, a sua vibração começa a se modificar. Automaticamente, você vai atrair experiências na sua vida que estão de acordo com aquela vibração, né? Para que você põe em prática. Tipo assim, ó, tá vibrando isso aqui? Vamos dar o universo disso, vamos dar mais disso aqui, já que você tá gostando tanto. Então, percebem que é algo muito mais profundo do que só você entender o que é um sentimento, entender o que é Percebe que tudo isso aqui que o Edmar tá trazendo pra gente é muito profundo, é algo que pode mudar completamente a tua vida. Nessa vida aqui, a gente está falando, tá? E, consequentemente, os teus antepassados vão agradecer. Você vai cortar um ciclo, né? De aprisionamento, Sim, interessante, Dilma, quando você fala essa profundidade. Por exemplo, quando nós falamos dessa questão do cortar ciclos, cortar esse processo energético, se nós entendemos nosso corpo biológico por si só é energia. O nosso corpo, mais que a matéria física, ela é energia. Por exemplo, nós temos dentro de nós as sinapses que fazem descargas elétricas de acordo com os nossos pensamentos, a forma, a intensidade, aquilo que nós pensamos, nós produzimos energia dentro de nós, ela através da sinapse faz descarga elétrica, produz substância que pode ser destrutiva e autodestrutiva para nossas próprias células, nosso próprio corpo, nossos próprios órgãos. Por exemplo, a pessoa que não acredita na energia, se você chega num lugar e chega com bom astral e começa a sorrir, daí a pouco você consegue contagiar as pessoas que estão ali à sua volta. Por exemplo, um sorriso de uma criança, não é? Um sorriso da criança desarma um adulto. E, do contrário, quando as pessoas estão bem, aí chega aquela pessoa bem negativa, bem pessimista, e parece que chegou uma nuvem negra aqui à nossa volta. E, de tanto, se a gente conectar, a gente dar atenção a isso, a gente passa a pensar da mesma forma, porque é o ambiente que vai ali tentando moldar-nos o tempo todo. Que é aqui que o Bruce traz essa questão desse nível de consciência, o que está aqui à nossa volta e qual é a capacidade que eu tenho para poder mudar essa realidade. Passa o primeiro ponto aqui, passa o primeiro ponto que é mudar a nossa forma de pensar. Por exemplo, a maioria dos nossos pensamentos são lixos. 95% só nós fazemos hoje. Quais são os tipos de pensamentos que nós tivemos hoje? Se cada pensamento atrai uma energia, que cada pensamento emite uma energia, quais pensamentos nós tivemos hoje? Quantos pensamentos positivos nós tivemos? Quantos pensamentos negativos nós tivemos? Outra, quais são as ações do outro hoje, só no dia de hoje, impactou dentro de mim? Tristeza, alegria, mágoa, raiva. Não é? Então, tudo isso, essas emoções vibram em outra frequência, que vibram e transportam-nos para outras frequências, que aí automaticamente nós vamos atraindo essa carga. Por exemplo, tanto pensamento, não sei se você já ouviu falar, que diz que 10 mentiras contadas, bem contadas, passa a ser uma verdade. Sim, muitas sim. das vezes, o outro passa reproduzindo por aí como se fosse mesmo. Então, a descoberta desse autoconhecimento e ter consciência daquilo que nós estamos a produzir, o impacto que está a causar no outro e aquilo que ela está a produzir impacta em nós, é importante nós criarmos aqui essa barreira. E o nível de consciência, como você me perguntou agora há pouco, né, o que pode fazer? Né? Ponto número 1 é poder de escolha. Por exemplo, se nós escolhermos, olha, quando eu acordo de manhã, eu quero ser feliz, eu quero ser triste. Para
onde é que eu quero ir? Qual é o caminho? Da direita ou da esquerda? Ah, não, mas eu não tenho capacidade de... Até de eu falar que não tenho capacidade de escolher, estou a fazer uma escolha. Isso são níveis de consciência, subconsciência das decisões no processo da escolha. Então, aqui é interessante, se as pessoas que estão nos ouvindo agora, fazer um teste, seja qualquer coisa, faz um teste e toma uma decisão, seja qual a decisão que for, seja uma escolha que for. Por exemplo, eu gosto de brincar muito com as pessoas quando está naquele processo de, eu tenho dúvida, qual carro que eu vou comprar? Né? Então, quando decide o carro que ele quer comprar com aquela marca, com aquela cor, ele passa a só ver essa cor, passa a só ver esse carro. Significa que a nossa mente está focada e modifica todo o nosso sentido de visão para ver aquele carro. Cada vez que a gente vê o carro que nós queremos comprar, está mais próximo, é esse carro que eu quero comprar. E mantamos de energia positiva, não é, nesse processo, para a gente perceber que as nossas palavras, nossas ações, elas conscientes ou não, provocam esse impacto em nós e no outro. Sim. E é interessante a gente percebendo todo esse movimento, o quanto nós conseguimos modificar o nosso mundo, o nosso universo e o dos outros. Porque é o seguinte, se você parar para pensar que muitas pessoas têm ainda aquela questão, nada contra a religião, tá, gente? Mas assim, a questão da limitação. Se Deus quiser, eu vou fazer isso. Se Deus quiser, cara, por favor, Deus está ocupado fazendo tanta coisa. Tá? Então, assim, Deus te pague. Pô, a conta do cara tá para lá de Bagdá. Mas, assim, traz a responsabilidade para ti. A responsabilidade é sua. Tem uma frase que eu acho linda, que é o seguinte: esteja no mundo, mas não seja do mundo. Então, perceba o mundo, a vida ela é como é, as coisas estão aí como são. Somos nós que vamos, a partir de nós, vamos visualizar como problemas, como desafios, como coisas boas, né? Como alegria, Então, comece a ver que você tem sim responsabilidade. Né? Você assume as rédeas com todas as consequências. Né? Então, essas escolhas aí que tu está trazendo, tem isso, né? O fato de não escolher, você já está fazendo escolha, querendo ou não. Então, dentro desse processo consciente é a escolha, e o que você já falou também, que é o segundo, que é o autoconhecimento. Esse autoconhecimento é o que é? Nós entendemos como nós funcionamos. Como nós funcionamos. Ou seja, tanto funcionamos por osmose, funcionamos no piloto automático. Então, aqui é importante nós, ou seja, conhecer e olhar para a nossa própria história, como nós construímos a nossa história. E ela foi construída de retalhos, de coisas, de externos que estão exterior, de informações que estão exterior a nós. Colocamos, sedimentamos num processo de crença tão enraizado, está lá nos nossos arquétipos, e quando nós queremos agir, mesmo que seja no piloto automático, está lá no nosso inconsciente a nos comandar o tempo todo. Então, esse autoconhecimento aqui é importante nós percebermos esse processo. Então, ou seja, conhecer o antepassado, não os nossos antepassados, mas conhecer a nossa história passada, consciente, mesmo que erro, o certo, o errado, o alegre, o feliz, eu estava aqui, agora eu tenho consciente. E depois você falou um processo muito interessante, que é um dos 13 pontos de como estar consciente, é essa questão da responsabilidade. Eu ser responsável, eu assumir para mim todas as minhas ações. Deus, daqui a pouco nós já falamos dele, que é interessante essa questão que você falou, que essa mania que nós temos de imputar pelo lado místico, espiritual, ou seja, que for lá fora ou para cima, aquilo que nós não temos capacidade de querer olhar no nosso próprio espelho. Não é? Essa necessidade, né, de ter uma pessoa para um salvador, ter alguém fora, para que possamos colocar a culpa, né, do que nos acontece em cima daquela pessoa. Né? Essa culpa o Horácio falou uma vez, e isso eu trago sempre para mim também, que é tirar essa palavra culpa. Você não é culpado por nada, você é responsável pelas coisas que lhe acontecem, mas não culpa. Culpa é muito, sabe, chicote, é muito se auto-chicotear. Então, e outra coisa, desdramatiza, gente. Quando lembrar porque estamos falando de autoconhecimento, defeitos e qualidades, ok. Quando lembrar dos defeitos, não fica se chicoteando e fica se punindo por isso, não.
desdramatiza. Tá, cara, beleza, errei, ok, desculpa aí, foi mal, vou fazer o meu possível para não cometer o mesmo erro. Porque cometer o mesmo erro, aí vai ser cobrado duplamente de você, porque agora você tem um conhecimento. Então, quando você tem um conhecimento, a sua responsabilidade aumenta. É isso, quando nós temos esse conhecimento, vamos aprender a identificar com consciência se nós atraímos, e para ou seja, desdramatizar esse processo. Então, por exemplo, nós falamos do o que chega até nós, que tipo de pessoas nós atraímos, né? Que tipo de relacionamento que nós temos mesmo que seja esse algo fantasioso, esse algo da questão da culpa, que normalmente a culpa é quase como se fosse eu querer passar a mão pela minha cabeça para amenizar aquilo que eu não quero olhar para dentro de mim próprio. Ou seja, para não olhar a própria realidade. Ok, sou responsável... Aí tem a negação, né? Exato, a o negação, processo negativo. E pela positiva é olhar mesmo o processo da responsabilidade. Agora, como é que se pode fazer para desenvolver esse autoconhecimento, né? Que é interessante essa questão também, porque se nós, esse autoconhecimento, para já nós conhecemos aquilo que nós temos como conhecimento, e achar e ter certeza que nós nunca sabemos tudo. Tudo aquilo todo o conhecimento que nós adquirimos ao longo da nossa vida será apenas de base, plataforma para poder adquirir mais conhecimentos ainda. Então, quando nós achamos que o autoconhecimento ok, já estou cheio, isso aqui nós estamos enganados. O tempo todo a vida está nos ensinando. Seja uma planta... Olha, eu gosto de citar, às vezes, Francisco de Assis, tem um livro do Miramês que conta a vida dele, que é o melhor livro que eu li, e o Francisco de Assis conversava constantemente com uma planta, com uma pedra, com os animais, com o sol, com as pessoas. Significava que ele estava consciente o tempo todo. Ele sabia que a pedra, os animais, a árvore, as pessoas tinham os mesmos elementos do corpo dele. A mesma energia que alimentava e alimenta esses corpos físicos, tudo que está à nossa volta, alimenta o meu corpo físico, alimenta a minha alma e o meu espírito, ou a minha mente, conforme a pessoa quiser colocar. Então, é interessante esse processo aqui do autoconhecimento que traz aqui. E uma outra questão dentro da culpa também, nós aprendemos a fazer uma coisa que muita gente fala do Ho oponopono, aí está lá a pessoa repetindo a palavra igual um papagaio. Exato. Mas igual aquelas vovozinhas rezando o texto. Não sabe nem o que está falando. Exato. Mas o interessante é que eu aprendi, que normalmente de nós, não quer ser perdoar, porque Jesus ensinou perdoar 7 vezes, não sei das quantas, meus pais também, mas a gente não conseguiu, não aprendemos aqui, e não há, normalmente, a fazer o auto-perdão. Nós não fazemos esse exercício diário. Esse auto-perdão ajuda-nos a livrar, a conhecer as nossas ações e assumir, ter essa atitude de responsável e não de culpável. Vamos colocar assim no português bem mal falado. Então, assim, é interessante, quando nós falamos do auto-perdão, é ter uma relação comigo próprio. Não é passar a mão para a cabeça. Essa relação comigo, ok, o que eu fiz? Qual é o impacto que isso está em mim neste momento? Como é que eu coloco isso para fora para que eu consiga ver? E, ok, trabalhar o auto-perdão em cima disso e seguir. Então, era interessante nós fazermos esse estudo, qual é a nossa relação com o perdão. O que nós entendemos por perdão? Tá bem, eu perdoo. Perdoo é esquecer? Não. O auto-perdão não é esquecer. O auto-perdão é um crescimento constante das nossas ações em nós próprios. Porque tudo aquilo que nós colocamos dentro de nós, que vem dos passados, através das nossas crenças, e entramos no processo da chibata, não é? Chicote. Isso, do chicote não vai nos levar a lugar nenhum, a não ser criar mais marcas nos nossos padrões emocionais. Então, cada vez que eu deitar um chicote, peraí, mas quem é que está a deitar o chicote? Ponto número 1, eu tenho que ter força para largá-lo, né? Largar esse chicote. E esse chicote não vai ter vida sozinha para me chicotear, a não ser que eu deixar que o outro permita me chicoteie. Sim, mas sabe o que tu tá falando aí, tá me vendo aqui também? Tem uma questão muito religiosa em cima disso.
Se você parar para pensar, o que é que nós escutamos desde criança? Preciso sofrer para ganhar os reinos dos céus. Eu tenho que sofrer. Se eu não sofrer, se eu não for sofrer igual a Cristo sofreu na cruz, minha história não vale nada. Percebe que isso vem sendo implantado desde muito tempo nas nossas cabecinhas? Sim. E uma outra coisa também, em relação a essa questão, né, de você perdoar, cara, eu tenho um pensamento meio diferente em relação a tudo isso. Perdoar o outro, isso é muita soberba. Para mim, isso é muito você se colocar num pedestal de aquela pessoa está merecendo o meu perdão. Quem sou eu? Então eu me perdoo, porque a questão aqui é o que aquela pessoa fez, que eu acredito que ela fez comigo, mas foi porque eu permiti. Então o auto-perdão, automaticamente quando você se perdoa, automaticamente esse perdão vai ser expandido para o outro. É assim que eu vejo essa questão do perdão. Não sei o que é que você pensa assim. É interessante, já posso falar aqui os 5 passos aqui para o auto-perdão. Claro. É interessante aqui do perdão, quando você fala, ok, veio lá nos tempos passados. Aqui, mas aí se nós formos olhar a história bíblica, a história da construção do ser humano, tudo que ele fez, e, por exemplo, tudo que ele faz, até as crianças, quando começam a desenvolver, que vai pegar numa coisa, a criança, o pai, criança pela negativa, não faça isso, não faça aquilo, não faça, e assim vai. E o que nós falamos? Depois, quando a pessoa deixa de fazer, ou para e pensa, ou seja, aquilo que ela está fazendo, e deixa de fazer porque aquele não entrou dentro da cabeça dela, e esse não trava ali um processo de que ela está errada e que ela tem que se perdoar. Muito de nós, ou seja, é quase como pedir perdão para o outro, é como se eu estivesse assumindo que eu fiz algo inconsciente e, olha, irresponsável. Não é? Mas aí, quando nós falamos dessa questão do perdão, tem que ir muito mais para além disso. É tirar essas crenças que veio das religiões, essas crenças que veio dos nossos antepassados, porque, afinal, para que serve o nosso nível de consciência? A nossa consciência de hoje não cabe mais a 200 anos atrás. A nossa consciência de hoje não cabe mais a 500. É justificável todos aqueles que os nossos antepassados fizeram, porque ainda bem que eles fizeram certo ou errado, eles fizeram agir e hoje nós estamos cá. Então, hoje a gente está com um nível de consciência, até biologicamente falando. Se nós falarmos que hoje no processo das células, as células hoje são mais evoluídas do que 100, 200, 300, 500 anos atrás. A medicina, a ciência, até a própria religião. E muito do hoje, por exemplo, uma coisa que eu não via há 15 anos atrás, as igrejas, quando não falava de descarrego, né? Ou seja, hoje em dia já a própria Igreja Universal já coloca a sessão de descarrego. Porque descarrego era coisa do demônio, era coisa de outras religiões. Então nós podemos ver que o processo consciencial está evoluindo em todos os pontos. Agora, é claro, quando nós olhamos num processo doloroso, como nós estamos, nós temos que olhar o nosso passado e deixar de repetir o que nossos velhos egos faziam. Né? Porque se nós formos olhar dentro de um processo de reencarnatória, é outra história. Mas como é que nós podemos entender... Mas nós somos a junção disso tudo, né? Erros e acertos. Eu estou aqui hoje porque eu errei e acertei. E fui... Né? O Thomas Edison, né, quando perguntaram para ele que as 3.000 falhas que ele teve para poder acertar a construir a lâmpada, né, trazer a luz que nós temos hoje, ele falou assim, não foi 3.000 falhas, foram 3.000 tentativas. Então, que há diferença quando nós olhamos para uma falha como tentativa. Hoje, as coisas que não estão certas para a nossa vida hoje é porque nós tentamos de várias formas. E muitas das vezes fomos empurrados nessas tentativas na esperança de dar certo, mas o nosso inconsciente é que estava nos conduzir. Mas ainda assim, o nosso inconsciente vai cada vez mais perdendo força quando eu insisto, ok, onde é que eu quero chegar? Eu escolho o caminho para frente. Está errado. Não estou bem ainda. Não está no ponto que eu estou. Mas isso é tentativa. E mudar. O que eu faço para mudar a minha vida? Para já é fazer tudo aquilo diferente daquilo que você fez para o resultado que tem hoje. Não é? Então, os 5 passos para o auto-perdão nesse sentido, que é o curar, normalmente quando nós falamos a cura, o perdão, nós
estamos a curar, dando a cura para o outro. Não, é curar de dentro para fora. Uhum. Aí eu vou limar de mim a religião, vou limar de mim os meus antepassados, vou limar, tirar de nós, ou seja, criar de dentro para fora. Ou seja, o que está impactando aqui dentro de mim que eu preciso me perdoar? Eu estou magoado, eu estou triste, eu estou mas o que eu preciso fazer para limpar essa mágoa? Aqui começa o primeiro dentro para fora. Né? Então, peraí, mas deixa eu te cortar um pouquinho, desculpa. É que nós já passou 1 hora. Tu acredita nisso? O nosso tempo já foi de 1 hora. Passa igual pobre da chuva, né? Não é isso. Mas deixa eu te falar uma coisa. Eu quero deixar aqui o convite já para nós combinarmos uma próxima live no YouTube, que aí o tempo ele é um pouco mais extenso. E aí a gente vai poder falar mais continuar sobre esse tema, para que você explique para a gente esses 5 passos e para a gente poder debater melhor isso aí. Okay. Deixa a tua mensagem, o que é que você quer passar para a gente. E gratidão imensa, gratidão pessoal que esteve aqui com a gente. Beijinho e fala para a gente aí, Edmar. Eu que agradeço por ter ouvido aqui o blá 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 blá, né, do tanto eu falar. Eu agradeço a vossa presença, agradeço por ter ouvido um bocado. E da próxima, o que podemos fazer aqui, ou se quiser fazer até questões na própria, quando você deixar gravado, façam questões que eu vou acompanhar também, nós podemos ir respondendo. Por exemplo, esses 5 passos da autoconsciência. Perfeito. Os 13, quais são os 13 pontos para nós estarmos mais conscientes? E aí, se fizerem questões ali, eu vou respondendo, ok? Fica aqui a primeira dica aqui do auto-perdão é curar de fora para dentro. Depois tem mais 4 aqui que posso ir respondendo ali com as perguntas que fizerem. E brevemente marcamos para o YouTube. Para o YouTube, perfeito. Que aí eu quero deixar salva essa live. Okay. Deixar aqui salva, o pessoal vai ficar no Sementes de Luz com Dilma Oliveira, a live vai ficar lá no canal, então aproveita para seguir esse moço, segue lá também a Casa do Amparo Portugal, super recomendo o trabalho, tem blogs, então busquem saber mais desse belíssimo trabalho que é desenvolvido através do nosso querido Edmar. Obrigadão. Beijo grande. Grato. E tchau, meu povo. Tchau, tchau. Tchau.